esse conteúdo aqui faz parte do módulo 2 ainda, que eu fiquei devendo. Então eu vou falar para vocês hoje sobre drogas de abuso, que são aquelas drogas de ação no sistema nervoso central. Eu vou dar alguns conceitos, vou falar sobre os vários tipos de drogas e como que eles agem no sistema nervoso central, tá? Então, esse vai ser o conteúdo, drogas de abuso. Então, o primeiro conceito que a gente vai trabalhar, que vocês já sabem, é um conceito de droga. Então, droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de atuar sobre um ou mais de seu sistema, causando alterações no seu funcionamento. Isso é uma definição da OMS. Por isso que por aí vocês encontram as drogarias. Por quê? Porque o que elas vendem? Elas vendem drogas, que é uma substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar causando alterações no funcionamento. Então, se for utilizada com finalidade de promover saúde, de promover efeitos benéficos, eu considero como medicamento. Agora, se provocar efeitos negativos à saúde, eu chamo de veneno. A gente farmacêutico costuma falar que a diferença entre o fármaco e o veneno é só a dose. Então, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, tá? O mesmo medicamento que eu posso usar beneficamente, ele também pode prejudicar a minha saúde. Então, vocês vão ver que durante a minha aula aqui eu vou falar de alguns fármacos que eu faço o uso como medicamento e eles são utilizados também como drogas de abuso. Drogas psicotrópicas, que é o que, assim como a gente está, as pessoas que fazem uso indevido de drogas, na maioria dos casos, elas estão procurando alterações psíquicas. Então, o que eles utilizam são as drogas psicotrópicas. São substâncias utilizadas para alterar o funcionamento cerebral, causando modificações no nosso estado mental. Também é uma definição bastante discutível. Bom, a gente tem as drogas dentro do conceito de drogas que vocês usam, que a gente faz o uso indevido. Então, drogas, o problema, gente, não é o produto, mas sim o uso que a gente faz dele. Então, por isso que chama drogas de abuso, porque eu uso ela de forma não benéfica, não para a saúde. Então, dentro dessas drogas de abuso, eu vou encontrar aquelas que são lícitas. Então, o uso é que é indevido, o problema não é a droga, é o uso que é indevido, porque a mesma droga, ela pode ter um uso benéfico, um uso devido, um uso farmacoterapêutico, como ela pode ter um uso indevido, né? Então, dentro dessas drogas, eu vou ter aquelas que são lícitas, que é um outro conceito legal, lícito é de legal, e aquelas drogas que são ilícitas. Então, drogas lícitas são aquelas comercializadas de forma legal, podendo ou não estar submetido a algum tipo de restrição. Então, de exemplo que eu coloquei aqui está o álcool. O álcool é uma droga lícita, eu posso comprar no supermercado, eu só não posso comprar, então ela tem alguma restrição se eu for menor de 18 anos. E também, assim, alguns medicamentos que vocês já estão vendo, a portaria 344/98, que padroniza o uso terapêutico dos medicamentos psicotrópicos, aqueles que têm ação no sistema nervoso central. Esses medicamentos, eles só são adquiridos por meio de prescrição médica especial. Então, necessita da prescrição médica. Alguns também das notificações, tá? Então, as drogas lícitas são esse tipo de drogas, aquelas que eu compro legalmente, como cigarro, como o álcool, como os medicamentos que têm uso terapêutico. Então, embora eu possa fazer uso indevido delas, elas são drogas legais. Bom, drogas ilícitas, elas não são, elas são proibidas por lei. Então, a aquisição delas se torna uma forma
ilegal de comércio. E aí, gente, eu não vou discutir aqui, mas é quando a gente tem toda a criminalização do uso dessas drogas, então tem toda a questão policial mesmo, né, de estar inibindo este comércio de droga. Então, existe uma discussão dentro do governo que é a questão da descriminalização da droga. Então, quando as pessoas falam em descriminalização, muita gente fica assustado, achando que o governo está estimulando as pessoas a usarem droga. Não. Quando a gente discute a questão da descriminalização, é fazer com que todas as drogas fossem lícitas, né? O uso vai depender de cada um. Você não teria mais drogas ilícitas. Então, às vezes, falar, não, tem que acontecer a descriminalização da maconha, tem que acontecer a descriminalização, sei lá, da cocaína, do crack, porque de alguma forma este comércio ilícito, ele acaba gerando a questão da violência e acaba gerando todo um poder paralelo, um poder mesmo, o poder policial acaba gerando todo o poder paralelo do pessoal que faz o tráfico, né, o tráfico de drogas. E é um problema mundial, a gente sabe disso. Bom, mas esta aula de hoje, a gente não vai discutir muito essas questões. Então, aqui está só o conceito do que são drogas lícitas e do que são drogas ilícitas. A questão da tolerância. Tolerância também é um conceito muito utilizado para quem faz uso abusivo de drogas, que é quando a gente começa a utilizar a droga e a gente precisa de uma quantidade maior para produzir o mesmo efeito. Geralmente, as drogas que produzem dependência, elas desenvolvem uma tolerância muito rapidamente, tá? Então, a gente tem a questão da tolerância e como elas adquirem uma questão de tolerância, você precisa de doses maiores para fazer o mesmo efeito. E, além do mais, quando você não usa droga, algumas drogas apresentam uma síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência são sintomas desagradáveis que ocorrem com a interrupção do consumo da substância. Tá? Então, sintomas desagradáveis aparecem se eu fico sem utilizar, eu uso de forma indevida um benzodiazepínico, e aí eu paro de usar ele, eu fico ligadão, eu fico estressado, tá? Com álcool, a gente vai falar aqui da síndrome de abstinência ao álcool, tem a síndrome de abstinência aos opiáceos, tá? Então, algumas drogas que causam síndrome de abstinência, as pessoas relacionam a uma dependência e chamam isso de dependência química. Dependência química porque quando você não coloca ela no seu organismo, você tem uma síndrome de abstinência. É bem característico com o álcool, com o ópio e com os benzodiazepínicos. Uma abordagem histórica. Então, nós temos diversos registros de... Deixa eu ampliar aqui. A gente tem diversos registros históricos do uso indevido de drogas. Então, os egípcios eles usavam o vinho e a cerveja, que é o álcool, para o tratamento de uma série de doenças. Tá? Então, ela usava de forma terapêutica, como meio de amenizar a dor e também como abortivo. Já os indígenas, eles utilizavam as bebidas fermentadas nos rituais sagrados e as festividades sociais. Os gregos e árabes utilizavam o ópio para fins medicinais, para alívio da dor e como tranquilizantes. Os gregos e os romanos usavam o álcool em festividades, também induzindo alucinação. Tá? Então é toda uma abordagem histórica do uso de drogas. Então foi somente no final do século XIX e início do século XX, com a aceleração dos processos de urbanização e com a implementação de uma nova ordem médica, que o uso virou uso e abuso de vários tipos de drogas, passaram a ser problemas sociais. Ao longo dos últimos 30 anos, os efeitos do álcool e de outras drogas ficaram mais conhecidos. Claro, a gente
começou, teve todo o desenvolvimento da química, da farmácia, as substâncias psicoativas, aquelas que agem no sistema nervoso central, elas passaram de exóticas a fascinantes para o caráter de mercadoria. Então, gente, acaba influenciando tudo, até a questão do capitalismo. Então, quando a gente tem o capitalismo, a gente precisa consumir, e a gente precisa também consumir mais drogas. Tá? Então, essa questão do abuso tem a ver também com o aparecimento do capitalismo. Atualmente, diferentes tipos de substâncias psicoativas vêm sendo usadas com a finalidade da busca de prazer. A gente ainda tem também o uso místico, então tem algumas sociedades, algumas religiões que faz uso indevido de algumas drogas, usa essas drogas que a gente chama drogas ilícitas para promover rituais, para uso curativo e para outros. Bom, o álcool ele é socialmente aceitável mais do que outras drogas. O álcool, quando eu falar do álcool aqui, inclui também a nicotina do cigarro. Entretanto, o que é ou não socialmente aceito depende o quê? Da sociedade, da comunidade em questão, seus valores, sua cultura. Por exemplo, o álcool ele não é socialmente aceitável nas comunidades muçulmanas. Então, quando a gente pensa em uso aceitável da droga, a gente está pensando na nossa comunidade, a gente está pensando no nosso pedaço. Então, tem muita coisa que muda de um lugar para outro. Por exemplo, a maconha aqui ela é ilícita, a maconha no Canadá é lícita, né? Então, a gente tem essas variações de sociedade. O uso de maconha é criminalizado aqui, mas é aceitável em alguns locais da América do Norte. Tá? Então não significa assim, não tem nada a ver com o risco que a droga representa, e sim com aquela comunidade. E tem esse triângulo que eu gosto muito de falar dele, porque assim, como que nós vamos entender a dependência de substâncias? Então, quando a gente vai estudar esta questão da dependência, ela é muito mais ampla do que o conhecimento da droga em si. A droga é o que nos leva a fazer o trabalho, mas quando a gente pensa na droga, a gente vai pensar na droga e no indivíduo que utiliza essa droga. Então, a dependência tem a ver com a relação entre o indivíduo e a droga. Tá? E essa relação ela vai modificar de acordo com o contexto físico e social da droga. Então, se eu uso a minha droga dentro daquele grupo religioso, não quer dizer que eu sou dependente. Mas se eu uso a minha droga e essa minha droga ela é criminalizada e ela acontece num ambiente onde eu deixo de me relacionar com as outras pessoas, aí sim eu crio uma dependência com a droga. Então, esta relação droga-indivíduo dentro do contexto social é que ajuda a gente a criar o conceito de dependência. Tá? Então, a gente tem que entender a dependência dentro de um conjunto muito maior. Tá? Então, a gente utiliza. O que a gente leva em consideração em relação à droga? O grau de pureza da droga, a via de uso. A gente vai encontrar drogas que se diferenciam quanto ao seu grau de pureza. A gente vai encontrar drogas que se diferenciam quanto à via de uso. Eu tenho drogas que eu posso usar via oral, eu tenho drogas que eu posso usar pela via subcutânea, absorção sublingual, via inalatória, via endovenosa, tá? Então vai variar a droga com a via de uso. E também eu tenho drogas que provocam aquela dependência diferente de outras. Eu tenho drogas que, se eu parar o uso, eu tenho uma síndrome de abstinência. Então, para essa droga, eu vou dizer que ela causa uma dependência química. Já tem algumas que eu crio uma dependência que também não é mais tranquilo, apesar de não causar uma síndrome de abstinência somática, ela vai me causar
um craving, um desespero para estar utilizando a droga. Então a gente costuma falar da dependência psicológica, tá? Então essas capacidade de provocar dependência, ela varia também de droga para droga. Então tem algumas que causam dependência química, e tem algumas que causam dependência psicológica. E lembre-se, não é porque a droga não causa dependência química que é mais simples eu parar de usar a droga. Então, as duas são muito difíceis. Quando a gente pensa no ambiente, então é o contexto físico e social de onde se usa. Aqui eu estou usando como exemplo do álcool, mas é para qualquer droga. Então, o que a gente leva em conta no ambiente? A disponibilidade e o acesso. Então, a questão se a droga é lícita ou se ela é ilícita. Isso também, se eu entra no contexto de dependência. Normalmente, demora muito para a gente perceber a dependência ao álcool. Por quê? O álcool está disponível, o acesso é simples, o álcool representa um benefício social, porque faz com que as pessoas se integrem, é tão legal se encontrar no bar no final de semana. Então, tudo isso é a disponibilidade e acesso da droga. Já se eu quiser usar cocaína, eu tenho que procurar um beco, eu tenho que procurar alguém que me vende. Então, a questão da disponibilidade do contexto social. Se eu for usuário de crack, eu vou sofrer preconceito, né? Então tem tudo isso. As normas é o que determina dentro daquela sociedade se a droga é lícita ou ilícita, as leis do país, a propaganda na mídia, tá? Então a gente controlou um pouco a questão dessas drogas lícitas, a questão da propaganda na mídia já modificou um pouquinho, e tem muito, gente, também na questão social, a questão da moda. Eu vou falar, por exemplo, do êxtase. O êxtase explodiu uma época porque era legal eu ir para balada, era legal eu usar êxtase. Então, a moda é uma coisa que influencia bastante o uso de droga e essa relação de dependência também. Uma outra coisa é o indivíduo, e normalmente o indivíduo a gente tem como forma de responsabilizar como se ele fosse o único. Não, ele não é o único, ele tem uma relação com a droga e está dentro do contexto social, mas a questão individual dele, o que entra? Tem uma vulnerabilidade genética, claro que tem, sempre vai ter. Né? Eu fico pensando, por exemplo, no caso do alcoolista. O alcoolista, se eu sou filho de alcoolista, eu tenho uma predisposição a desenvolver uma dependência ao álcool maior do que quem não é filho de alcoolista. Mas o que realmente pega são os fatores psicossociais. E quando a gente fala em psicossociais, a gente está falando da formação, das atitudes em relação à droga, tá? A gente está falando. Não adianta eu falar para alguém que a droga não é gostosa. A droga é boa. Quando a gente usa droga, a gente está procurando o prazer. Por quê? Porque ela causa prazer. Então, a gente precisa falar a verdade. As pessoas, elas precisam ser educadas de uma forma delas saberem os riscos que elas se expõem ao uso da droga, e não que elas não podem usar droga porque são perigosas, tá? A questão de usar ou não, essa questão também é individual. Agora, quando a gente vai trabalhar a prevenção, o que a gente vai trabalhar? A questão da orientação. Bom, eu não vou ficar muito falando disso não, porque como o nosso conteúdo aqui é mais a questão da farmacologia, eu vou falar um pouquinho sobre a classificação dessas substâncias psicoativas, dessas drogas que a gente faz uso indevido, então que são consideradas como drogas de abuso. Então, dentro dessas drogas, em relação à ação do sistema nervoso central, por isso que a professora falou que ela faz parte lá daquele módulo 2, onde o professor falou dos fármacos de ação no sistema nervoso central. Então, dentro do sistema nervoso central, gente, a gente tem uma gama de células que se comunica com as outras através dos neurotransmissores. Então, a gente tem neurotransmissores que são importantes no funcionamento do nosso sistema nervoso central, que são, por exemplo, a dopamina,
a serotonina, a adrenalina, tá? Então a gente tem o receptor, o neurotransmissor GABA, o neurotransmissor glutamato. Então a gente tem esses neurotransmissores que são importantes na comunicação e no funcionamento do sistema nervoso central. E o que essas drogas elas vão fazer? Elas vão interferir nessas neurotransmissões e vão provocar a alteração do nosso comportamento. Então, é isso que ela vai fazer. Então, a gente tem neurotransmissores que são depressores do sistema nervoso central. Um exemplo é o receptor GABA, é o neurotransmissor GABA. A gente tem neurotransmissores que são estimulantes da ação do sistema nervoso central. Um exemplo, dopamina e noradrenalina. A gente tem drogas que perturbam, que atrapalham o funcionamento, que causam alucinação, como, por exemplo, a dopamina em determinada região do sistema nervoso central. Então, esses fármacos, essas drogas de abuso ou fármacos que a gente usa terapeuticamente, eles vão exercer a ação no cérebro, nesses receptores, e vão provocar essas alterações psicoativas. Então, vocês podem encontrar também na literatura substâncias psicoativas, em vez de drogas de abuso, tá? Então, a gente tem as depressoras, as perturbadoras e os estimulantes. Então, as depressoras são drogas que diminuem a velocidade de funcionamento do cérebro. A gente tem um grupo do álcool, dos opiáceos, opioides, dos benzodiazepínicos e dos inalantes. A gente tem as drogas perturbadoras. O efeito principal é provocar alteração, é causar, por exemplo, alucinação visual. A gente tem aqui o LSD, a gente tem o êxtase e a gente tem a maconha. E tem drogas que estimulam, aumenta a atividade cerebral, como, por exemplo, a cocaína, as anfetaminas e a nicotina, tá? Então, a gente vai falar desses fármacos separadamente. Sobre a ação no sistema nervoso central, ação depressora, ação perturbadora, ação estimulante. Bom, e a gente vai começar por as drogas depressoras da atividade mental. Então, são drogas que apresentam diminuição da atividade global ou de certos sistemas específicos do sistema nervoso central, causando então uma redução que pode ser da atividade motora, da reatividade à dor e da ansiedade, sendo comum no início da ação desses fármacos. Embora eles sejam depressores, no início você deprime aquelas regiões que fazem um controle do funcionamento do seu sistema nervoso central, tá? Então, no início, é muito comum você ter um efeito euforizante. E, posteriormente, aí sim você vai ter uma ação depressora. Então, vai causar sonolência, tá? Vai dar um relaxamento. Então, esses fármacos, eles têm esses efeitos no sistema nervoso central. Como eles são inibitórios, primeiro ele vai inibir aquilo que estava te inibindo. Aí você vai ter uma desinibição, ou seja, um efeito euforizante. E depois vai dar o efeito de relaxamento, o efeito de sonolência. Bom, as drogas desse grupo são o álcool, os barbitúricos, os benzodiazepínicos, os opioides, os solventes ou inalantes. Então, basicamente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o álcool. É uma droga psicotrópica de uso e abuso mais amplamente disseminada em grande número de países da atualidade e a mais consumida no nosso país, que é o Brasil, né? É utilizada por causa de sua ação euforizante, então normalmente a gente tem aquele apelo social que eu já falei agora anteriormente, e a capacidade de diminuir as inibições, então serve, por exemplo, eu quero chegar numa garota, eu quero chegar em alguém, mas eu sou muito tímido, mas quando eu tô bêbado, quando eu bebo alguma coisa, aí eu consigo, eu vou lá e eu sou o maioral. Eu quero dançar, mas nossa, dançar sem beber alguma coisa é muito complicado.
Então, eu bebo alguma coisa e meu corpo fica livre, leve e solto. Então, facilita a interação social. Seus efeitos estão relacionados aos níveis de substância no sangue. Então, a nossa aula basicamente é sobre farmacologia, tá? Então, o álcool no sangue ele pode ter um efeito agudo e um efeito crônico. E o efeito agudo, aquele que acontece imediatamente após a ingestão, ele vai depender o quê? Dos níveis de álcool no sangue. Então, se eu tiver um nível baixo de álcool no sangue, eu vou ter o quê? Como eu já disse, uma desinibição do comportamento, uma diminuição da crítica, eu vou rir às vezes sem motivo, tem gente que chora, tem gente que, sabe, fica com uma instabilidade afetiva bastante grande. Certo grau de incoordenação motora, mas é pouco. Prejuízo das funções sensoriais, então acontece com um pouco de álcool no sangue. Tá? É importante essa questão, principalmente dos prejuízos das funções sensoriais, porque tem a ver também com a questão da tolerância zero. Por que, que o pessoal prega tanto a tolerância zero nos acidentes de trânsito? Por quê? Mesmo uma baixa dosagem de álcool no sangue, você já tem esse prejuízo das funções sensoriais. Então, aquela coisa que você percebia de imediato, você vai demorar um pouquinho mais para perceber. Né? Então, este pouquinho mais pode ser a causa de um acidente grave. Por isso que é importante a questão mesmo da tolerância zero para o motorista, tá? Então, por conta desse prejuízo. Bom, os níveis de álcool médio no sangue pode dar uma ataxia, que é moleza, a fala fica pastosa, eu tenho dificuldade de andar, o aumento do tempo de resposta me pergunta e eu fico lá pensando o que ele falou mesmo. Por quê? Porque eu estou quase dormindo, tá? Então eu tenho prejuízo da capacidade de raciocínio e de concentração. E quando eu tenho um nível de álcool alto no sangue, aí eu posso vomitar, náuseas e vômitos. Eu olho para uma pessoa e vejo duas. Eu fico com o meu corpo parado, aquela sonolência pode dar até o coma, tá? O coma alcoólico, e aí vai ter que ir para o hospital para poder reverter isso. Aumento da sonolência com prejuízo das capacidades de raciocínio e concentração já era. Pode ocorrer diminuição da temperatura corpórea e pode dar parada respiratória, tá? Então, o coma alcoólico é grave, o nível de açúcar no sangue cai drasticamente, que faz com que eu entre em coma. Bom, os efeitos crônicos, o consumo repetitivo e prolongado do álcool, ele vai causar ação praticamente no nosso organismo inteiro. Então, no esôfago, eu posso ter uma dificuldade de engolir, porque ele vai estar irritando a mucosa do esôfago. No estômago, eu posso apresentar gastrite, vômito. No fígado, gente, que é o mais grave, começa com uma esteatose hepática, então gordura no fígado, aquela amarelidão nos olhos, que a gente chama de icterícia, a hepatite alcoólica e pode surgir uma cirrose hepática, que acontece com a maioria das pessoas. Não dá pra no pâncreas acontece a pancreatite crônica, que também pode levar o paciente a ter não só distúrbios digestivos, como diabetes. E no sistema cardiovascular, a gente pode ter arritmia cardíaca, hipertensão arterial e miocardiopatia alcoólica. Muitos pacientes que fazem uso crônico, consumo repetitivo e prolongado de álcool, eles acabam tendo uma expectativa de vida bastante diminuída em relação a esses efeitos, principalmente na questão cardiovascular, porque a gente já tem uma grande complicação no sistema cardiovascular, tá? Então eles acabam tendo esses problemas, e também a questão da cirrose hepática, que é o que realmente pega,
com o uso repetitivo e prolongado do álcool. É claro que também tem esses efeitos crônicos no consumo, no sistema nervoso central, pode dar neuropatia periférica, ou seja, informação errada no sistema nervoso central, demência, prejuízo de memória, de atenção, orientação, tempo e espaço, tudo isso. Complicações psiquiátricas como alucinose alcoólica, síndrome de abstinência ao álcool, que a pessoa fica tremendo toda, delirium tremens, apagamentos, dá uma depressão tem gente que tem uma depressão muito grande que acaba levando a suicídios e também transtorno do sono, tá? Então, o álcool é uma droga lícita, o acesso é fácil, a sociedade aceita, o que não quer dizer que a gente não vai ter grande prejuízo em todos os órgãos e tecidos. Bom, um outro substância psicoativa que a gente tem são os benzodiazepínicos. O professor Márcio já falou bastante do benzodiazepínicos, porque eles são assim a droga da moda, a gente usa muito como fármaco, como efeito terapêutico em todos os distúrbios do sono, no relaxamento muscular, tá? Então, ele é o fármaco bastante consumido aqui no Brasil. Os benzodiazepínicos são drogas que potencializam ações daquele neurotransmissor chamado GABA, ácido GABA-aminobutírico, que é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Lembrando que o álcool também age nesse neurotransmissor, causando diminuição da ansiedade, por isso que eles são muito utilizados, porque eles são utilizados terapeuticamente como ansiolíticos. Eles promovem indução de sono, eles dão relaxamento muscular, redução do estado de alerta, dificultam os processos de aprendizagem e memória e também altera funções motoras, dificultando, por exemplo, dirigir automóveis. Assim como a gente já falou lá para o álcool, você também vai ter problemas motores que pode fazer com que você cochile no volante, com que você perca alguma informação e aí você pode ter problemas de acidente de trânsito, tá? Como exemplo de benzodiazepínico, a gente tem o diazepam, o lorazepam, bromazepam, midazolam, clonazepam, são vários. Este lorazepam, ele cria uma dependência que os pacientes, eu trabalhei uma época na saúde mental, e os pacientes que usavam lorazepam, eles não conseguiam parar de usar o lorazepam. Quando o médico resolvia trocar, era uma briga, tá? A dependência é muito grande. E são fármacos lícitos. Então, as pessoas fazem malabarismos, as pessoas que são dependentes de benzodiazepínicos, para conseguir a receita e para conseguir utilizar os benzodiazepínicos. Bom, um outro fármaco depressor do sistema nervoso central são os opioides. Vocês também já ouviram falar dos opioides, por quê? Porque eles são utilizados como analgésicos morfínicos. Terapeuticamente, eles são utilizados como anestésico, pode ser utilizado também como antitussígeno, mas basicamente o maior uso que a gente faz dele aqui é como analgésicos potentes. Então são drogas naturais, porque são derivadas dessa florzinha bonita que vocês estão vendo aí, que é a papoula do Oriente. Agora a gente tem os sintéticos e também tem os semissintéticos. Então a gente tem uma gama de fármacos que são derivados da morfina e do ópio, que a gente chama, por isso que eles são ditos opiáceos. Sua ação decorre da capacidade de imitar o funcionamento, então, de várias substâncias produzidas pelo organismo, como as endorfinas e as encefalinas. O que elas causam no nosso organismo? A pupila fica contraída, a gente usa também terapeuticamente, eu posso usar esses fármacos no tratamento da diarreia, porque elas diminuem a motilidade do trato gastrointestinal.
Elas têm um efeito sedativo, como torpor e sonolência. E como exemplo, a gente tem morfina, a heroína, a codeína, a gente tem o fentanil, a meperidina, que já são drogas sintéticas, né? E os sintomas da síndrome de abstinência, eles causam muita náusea, cólicas intestinais, lacrimejamento e cãibra. Voltando aqui um pouquinho para essa questão dos opioides, aqui no Brasil a gente até tem um consumo, um uso indevido dessas substâncias psicoativas, os opioides. A gente tem paciente que se disfarça de portador de câncer para poder estar utilizando a droga nos pronto-socorros. A gente tem muito profissional de saúde que são usuários dessas drogas e é um problema para fazer o controle desses fármacos que são estritamente necessários no funcionamento do hospital. Eles são bastante utilizados e agora com a questão da Covid-19, porque eles são utilizados também como anestésicos, eles ajudam a indução do coma no paciente. Então a gente tem problemas graves com os dependentes de opioides. Na América do Norte, o pessoal usa muito a heroína, usa bastante morfina e seus derivados pela via oral, como a hidrocodona. E aqui, atualmente, na América do Norte principalmente, a gente está tendo uma epidemia com a questão do uso do fentanil. O fentanil é um derivado sintético, ele é muito mais potente do que a heroína, e o pessoal tem utilizado de forma abusiva o fentanil, e ele pode causar parada respiratória, cardiorrespiratória. Então morreu durante 2016, morreu mais gente nos Estados Unidos com overdose, eu diria, de fentanil, do que nas guerras últimas que o país tem participado, tá? Então, realmente, para eles é uma preocupação atual a questão do uso de opioides. A gente tem também os solventes e inalantes, que era antigamente, né, a droga, a substância psicoativa de preferência para os meninos de rua. Hoje a gente teve um pouco da substituição desses fármacos, dessas drogas de rua, dos solventes ou inalantes para a questão do crack, então até acabou diminuindo um pouco o uso de solventes inalantes, mas eles são bastante utilizados porque são substâncias de fácil aquisição. Eles estão, o acesso é muito simples. Eles são substâncias que não possuem indicação clínica. Já teve o éter e o clorofórmio, eles foram utilizados como anestésicos no passado, mas hoje não. Seu efeito, né? Mas tem cola de sapateiro, tem o tal do acetato de etila, tem o xilol, que ele está presente em vários produtos de limpeza, produtos de papelaria. Então, o acesso é muito fácil. Ele tem um efeito de início bastante rápido após a inalação, então os meninos ficavam com aquele saquinho assim no nariz, e tinha uns que ficavam com o saquinho no nariz e acabavam morrendo de tanto que eles não conseguiam tirar o saquinho do nariz. Tá? Eles têm um efeito bastante rápido, mas depois da inalação, a duração do efeito também ele acontece de uma forma muito rápida. Então, o efeito vem rápido, mas ele também vai embora muito rápido. Bom, ele tem, então, uma primeira fase. O que ele causa, né? Vai depender da dose do solvente. Então, no início, ele vai ficar excitado, ele vai dar uma excitação alegre. Depois, numa segunda fase, eles são depressores, então ele já vai dar uma depressão, eu já vou ficar confuso, a minha visão vai ficar embaçada e só vai piorando. A depressão média dá incoordenação, nossa, que palavra que ficou feia aí, incoordenação ocular e motora, a fala vai ficando pastosa e eu vou perdendo o reflexo.
Numa quarta fase, quando eu entro numa depressão profunda, eu posso desmaiar, eu vou ficar inconsciente, eu posso apresentar convulsões e posso ter uma parada cardiorrespiratória. Como eu disse, a gente perdeu vários meninos desses meninos de rua, porque eles ficavam com o saquinho no nariz e aí chegava nessa fase de parada cardiorrespiratória. Hoje a gente substituiu, como eu já disse, nos meninos de rua, os inalantes pelo crack. Efeitos crônicos dos inalantes, tá? Então, esses seriam os efeitos agudos. Como efeito crônico, ele pode dar anorexia, irritabilidade, depressão, agressividade e aquelas paranoias, manias de perseguição, tá? Então, são um outro grupo de substâncias psicoativas que são os inalantes, solventes ou inalantes. Bom, então a gente falou dos depressores da atividade mental. Agora a gente vai falar dos estimulantes da atividade mental. Então são drogas capazes de aumentar a atividade de determinados sistemas neuronais e apresenta como consequência estados de alerta exagerado, insônia, aceleração dos processos psíquicos. Então, esses fármacos estimulantes, quem são eles? A gente vai falar do tabaco, que é o cigarro, né, da cafeína, que também é pouco encarado como substância psicoativa de abuso, das anfetaminas e da cocaína. Basicamente, a gente conhece e fala bastante das anfetaminas e da cocaína, tá? Então, são substâncias, as anfetaminas, que é o nosso primeiro grupo. São substâncias sintéticas, elas foram diferentes dos opioides, né, que são derivados lá daquela florzinha linda, divina e maravilhosa. As anfetaminas, elas são de origem sintéticas, elas são produzidas em laboratório. O seu mecanismo de ação, o que ela faz? Ela aumenta a liberação e prolonga o tempo de atuação de dois neurotransmissores importantíssimos que está relacionado não só à estimulação do sistema nervoso central, mas também ao aparecimento de alucinações, tá? Ou seja, eu vou ter drogas aqui que pode causar não só estimulação, como também perturbação no funcionamento do sistema nervoso central, porque eles aumentam, então eles melhoram a transmissão da dopamina e alguns também da norepinefrina. Anfetaminas são fármacos que são prescritos como auxiliares na perda de peso, moderadores de apetite. A gente tem o Femproporex, a gente tem o Mazindol e a gente tem a anfepramona. Tá? Teve uma época que estava proibida a venda aqui no Brasil. Eu não sei como é que está a legislação. Isso daí quem pode informar é o pessoal da portaria 344/98. Então, esses são as drogas lícitas. Porque são lícitas? Porque ela tem uma venda legal, eu não sei se aqui tá legal, mas quando não tá aqui o pessoal atravessa ali pro Paraguai e vai lá buscar, porque lá a venda é legal. E são utilizadas indiscriminadamente para perda de apetite. Mas elas desenvolvem uma dependência, tá? A gente fala dependência psíquica, mas também uma dependência psíquica importante que faz com que as pessoas parem o uso. Como do grupo das anfetaminas, a gente também tem o metilfenidato, que é a Ritalina. A Ritalina é aquele fármaco que também aumentou bastante o consumo, que a criançada está usando para o transtorno de hiperatividade, TDAH. Tá? Então, o metilfenidato é um derivado anfetamínico. A gente tem o MDMA, também conhecido como êxtase, que é a droga que eu falei que tem a ver com a moda, que o pessoal usa muito nas casas noturnas, nas baladas, o êxtase. E tem também a metanfetamina, que é popularmente conhecido como cristal. Teve até o seriado, né? Então, tá? Que as pessoas usam bastante também, porque tem um efeito eufórico, assim, estimulante bastante grande. Bom, as anfetaminas, o que elas promovem no nosso organismo? Diminuição do sono e do apetite. A fala fica acelerada, eu começo a falar
a gente chama de verborreia, disparo, sabe, palavras uma atrás da outra, a pupila fica dilatada, meu coração pode disparar, a minha pressão arterial pode aumentar, porque a dopamina, ela também é importante para controle, não só da frequência cardíaca, como da pressão arterial. A sensação de maior energia e menor fadiga, então o que acontece? O pessoal, ela entra também naquelas drogas que é condenada lá pelas pessoas que fazem esportes. Por quê? Porque ela pode dar sensação de maior energia e diminuir a fadiga, mesmo quando são realizados esforços excessivos. Então, tipo, eu corri uma maratona, cheguei lá sem estar cansado, mas aí eu vou passar um exame de doping para ver se eu não usei algum desses derivados que tem este efeito. Em doses tóxicas, o indivíduo tende a ficar mais irritável e agressivo e pode considerar-se vítima de perseguição inexistente, delírios, persecutório, assim como ter alucinações e convulsões. É uma droga que induz tolerância, então cada vez eu vou precisar de mais para obter o mesmo efeito. Existem relatos de sintoma depressivo, como falta de energia, desânimo e perda da motivação, que por vezes são bastante intensos quando tal uso é interrompido. Então, existe sim uma definição falando sobre síndrome de abstinência. Tá? Então, a gente tem, como eu falei, nesse grupo, a gente tem os medicamentos que a gente usa para emagrecer, a gente tem o cristal, tem o êxtase e a ritalina. A cocaína é bastante conhecida, ela é produzida basicamente aqui na América do Sul, ela é extraída de uma planta chamada Erythrocyon coca, bastante ali na região do Peru, né, da Bolívia. Tá? Ela pode ser consumida na forma de pó, o pó ele pode ser aspirado ou dissolvido em água e injetado na corrente sanguínea. Eu posso pegar, porque a planta eu posso levar ela para vários caminhos, depende do processo que eu vou transformar ela. Então, a planta, eu posso transformar ela numa forma de pasta, e é conhecida como merla, um produto menos purificado, então não faz um processo muito grande de purificação. Eu uso na forma de pasta, e chamado de merla, que pode ser fumada. Aí, eles descobriram uma forma barata da cocaína, que é o crack. Também é uma base, a base é lá das folhas, eu passo por um processo, passo por um monte de substâncias e obtenho um produto que normalmente ele fica na forma de pedra, então por isso o pessoal chama de pedra, que é uma produção, porque é subproduto, né, da planta, que é o crack, que é fumada, opção popular, porque ele tem baixo custo. E eu posso até utilizar também o chá de coca, que nesses países como o Peru, por exemplo, ele é lícito, porque a porcentagem, quando eu faço simplesmente a infusão, a porcentagem de cocaína que tem, ela é baixa, então ele não é de uso controlado nessas unidades que fazem. Então tem o chá de coca, que eu posso estar consumindo, tem a merla, tem o crack e tem a forma de pó que eu posso estar injetando. Bom, seus efeitos têm início rápido. O que vai fazer a cocaína? Como a gente falou lá, o mecanismo dela é que ela vai, na verdade, ela vai inibir um processo que a gente chama de recaptação da dopamina. Então, vai fazer com que a dopamina tenha um efeito mais acentuado. Seus efeitos têm início rápido e a duração breve. Entretanto, são mais intensos e fugazes quando a via de utilização é a intravenosa ou quando o indivíduo usa o crack, tá? Então, esse pó eu posso estar colocando, né, já fazendo uma absorção sublingual, colocando debaixo da língua, mas normalmente as pessoas utilizam a via intravenosa. E o crack, que é fumado. Os efeitos: sensação intensa de euforia e poder, estado de excitação, hiperatividade, insônia, falta de apetite, né, porque ela é um derivado,
age como se fosse anfetamina também, e perda da sensação de cansaço, que entra também como doping naqueles exercícios lá, nos exercícios. Efeitos do crack. O crack são basicamente os mesmos da cocaína, de poder de excitação, hiperatividade, insônia, intensa euforia e prazer. A falta de apetite comum nos usuários de cocaína é intensificada nos usuários de crack. Então, a gente tem aquela visão do usuário de crack como aquele ser magrinho, né, que fica lá naqueles locais chamados cracolândia. Tá? Um dependente de crack, ele pode perder de 8 e 10 quilos em um único mês. Por ser inalado, o crack chega rapidamente, então, ao cérebro. Por isso, seus efeitos são sentidos quase imediatamente, de 10 a 15 segundos. No entanto, tais efeitos duram em média no máximo 5 minutos, o que leva o usuário a usar o crack muitas vezes em um curto período de tempo, tornando-se dependente rapidamente, tá? Sem contar a questão da tolerância. Então, é um problema de saúde pública. A gente tem até as cracolândias aqui dentro do município de São Paulo. As pessoas têm muita dificuldade em lidar com a dependência ao crack. A gente tem várias sequelas, né, desse uso indevido de crack. Tá? Então, bom, um outro fármaco também que é lícito, o acesso é muito fácil, é o cigarro. É um dos maiores problemas de saúde pública, não só no Brasil, como em diversos países do mundo. Possui na sua composição, ele tem, na verdade, um misto de substâncias, mais a substância nicotina, que pode provocar aumento da concentração, aumento da tensão, redução do apetite e da ansiedade, né? Então, por isso que as pessoas continuam fumando. Ah, não, se eu parar de fumar eu vou engordar. Ah, não, se eu parar de fumar eu fico ansiosa e vou comer mais. Tá? Então, é um dos problemas. Hoje, as nossas unidades de saúde, todas elas, têm programas, né, de prevenção, de tratamento para a dependência ao cigarro, ao tabaco, e seria muito interessante. Por que que eles estão muito preocupados com isso? Por conta das doenças cardiovasculares, principalmente, que, como eu já disse lá com outras substâncias psicoativas, as doenças cardiovasculares, elas são bastante frequentes entre os usuários, que causa as doenças cardiovasculares, que podem levar muitos indivíduos à morte, mas principalmente que faz com que o gasto em saúde aumente bastante. Aí tem as doenças respiratórias, como asma, bronquite crônica. Ele está relacionado a diversas formas de câncer, como pulmão, a boca, faringe, laringe. Redução da fertilidade, prejuízo para o feto. E causa dependência, induz uma tolerância, ou seja, eu começo a fumar uma certa quantidade, depois eu vou aumentando. Se tem uma síndrome de abstinência, se eu parar de usar, então a dependência química está relacionada ao uso de tabaco. Tem alterações de sono, irritabilidade, diminuição da concentração e ansiedade. Um outro estimulante também, velho conhecido nosso, é a cafeína. A cafeína é o estimulante do sistema nervoso central. Ele é menos potente que a cocaína e as anfetaminas, mas ele induz dependência, está sendo muito discutido e é caracterizado por ansiedade, perturbação, alterações psicomotoras, distúrbio do sono e alterações de humor. Como eu falei para o chá de coca, a cafeína ela é permitida porque a dose de cafeína nessas bebidas ela é baixa, né? E os efeitos, como ela é menos potente do que a cocaína, então essa dose baixa ela não causa muita alteração, né? Mas a gente não sabe o uso crônico disso, quanto que vem interferindo principalmente nas doenças cardiovasculares. E nas outras também, como gastrite, essas outras coisas.
Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as drogas perturbadoras da atividade mental. Então, são drogas cujo efeito principal é promover alteração no funcionamento cerebral, que resulta em vários fenômenos psíquicos anormais, entre os quais se destacam os delírios e alucinações. Por isso, são denominadas alucinógenas. E entre essas drogas, a gente tem a famosa maconha, a gente tem o LSD, que é dietilamina do ácido lisérgico. A gente tem o êxtase, que a professora já falou um pouquinho lá atrás, porque ele também é um estimulante do sistema nervoso. A gente tem fármacos anticolinérgicos, que têm origem principalmente em planta. E a gente tem os esteroides anabolizantes. Bom, maconha, então, é o nome dado à cannabis sativa, que é essa planta bonitinha que vocês estão vendo aí. Ela possui na sua composição, que é o que nos interessa, porque ele causa alterações psíquicas importantes, que é o THC, tetrahidrocannabinol. Mas ela também tem uma substância relaxante chamada canabidiol, que nós, Brasil, temos autorização de importação para o tratamento da convulsão. Tá? Então, sempre muito debatido o uso medicinal da maconha. O professor Carline, que era um dos exemplos, um dos modelos que estudava maconha e entendia muito de maconha há muitos anos, faleceu há alguns meses atrás e foi uma perda muito grande porque era uma das pessoas que mais estudava e que mais entendia de maconha aqui no Brasil. Tá? Então, a gente tem a questão do THC, que é esse tetrahidrocannabinol, que produz esses efeitos de alucinação, que altera o funcionamento do sistema nervoso central, mas a gente tem uma substância chamada o canabidiol que faz uma ação de relaxamento. Então, por isso, dependendo da planta, do tipo de planta, se tem mais uma substância ou de outra, vai depender também os efeitos do uso dessa planta, tá? Então, o uso médico que a gente tem autorização para estar utilizando aqui no Brasil, quando a gente fala de uso da maconha, a gente está pensando já em uma substância isolada da maconha, que é o canabidiol. Efeitos psíquicos agudos, sensação de bem-estar e relaxamento, angústia, atordoamento, ansiedade, medo de perder o autocontrole e sudorese. Isso são provocados pelo THC. E quando a gente faz uso crônico, pode interferir na capacidade de aprendizado e memorização e pode ter também diminuição da motivação. Efeitos físicos agudos, eu posso ter uma vermelhidão nos olhos, diminuição da produção de saliva, a boca fica seca e eu posso ter taquicardia. Os efeitos crônicos, quando eu uso todo dia um pouquinho, eu posso ter problemas respiratórios, porque a fumaça é irritante. Pode acontecer de ter diminuição da produção de testosterona no homem, que pode levar à infertilidade. E pode produzir tolerância, então de eu precisar de uma dose maior, ela causa dependência física e psíquica, e existe também uma síndrome de abstinência associada ao uso da maconha. O LSD, bom, eu sei que deve ter muitas questões mais ao uso da maconha, mas basicamente eu estou falando dela como substância psicoativa de uso indevido, então a gente não vai falar muito mais sobre a maconha. O LSD, a dietanolamida do ácido lisérgico, é uma substância alucinógena. Ela foi sintetizada artificialmente e uma das mais potentes com ação psicótica mesmo. O uso do LSD, ele causa os seguintes efeitos: distorções perceptivas. Então, eu tô lá na balada, eu coloco esse adesivinho na língua de LSD e eu começo a ver todo mundo muito colorido, as pessoas ficam com contornos alterados. Então, é uma fusão de sentidos, impressão de que os sons adquirem forma ou cor. Então, também é bastante utilizado nas raves, nas baladas. Perda de
discriminação de tempo e espaço, eu tenho alucinações visuais e auditivas, como a gente já falou, e eu fico exaltado, tá? Então, basicamente, é o efeito do LSD. O LSD, ele tem uma característica bastante que a gente fala lipossolubilidade, por isso ele atravessa barreira, ele vai para o sistema nervoso, mas ele tem uma lipossolubilidade muito grande, então ele se armazena na camada de gordura do nosso organismo. E a gente pode usar o fármaco uma vez e ter 2 vezes o efeito. Por quê? Como ele vai ficar armazenado na camada de gordura, ele fica lá e aí você tem aquela alucinação na festa, que estava tudo bem, e passou o efeito. Aí você vai para casa. Aí você mora no 15º andar. Aí você tem um outro acesso, um outro efeito daquele que estava lá na camada de gordura, ele vai para o cérebro. E você fica exaltado, e você tem alucinação e acha que pode voar e sai voando pela janela, tá? Então, ele tem o que a gente chama de déjà vu. É uma outra visão, é um outro efeito, porque, na verdade, é aquela droga que estava armazenada na camada de gordura e que vem para o cérebro e você tem o efeito novamente. Isso pode acontecer com o LSD. O êxtase, que é a metileno MLDA, é a substância alucinógena que guarda relação química com as anfetaminas e apresenta também propriedades estimulantes. Seu uso é frequentemente associado a certos grupos, como jovens frequentadores de danceria, boates e festas raves, estimula a hiperatividade e aumenta a sensação de sede. Há relatos de casos de morte por hipertermia maligna, tá? E também as pessoas às vezes tomam água, e também pode ter tipo uma intoxicação até pela grande quantidade de água que toma. Tá? Há relato de casos de morte, basicamente por hipertermia maligna, que é quando o nosso organismo ele aumenta a temperatura, ele desregula a temperatura do corpo e começa a aumentar a temperatura, e isso sim pode levar o paciente à morte, principalmente nessas raves, que a sensação de sede aumenta até para regular um pouquinho essa temperatura, e aí você não tem água para estar tomando, porque as raves elas acontecem em locais isolados e às vezes não tem acesso à água suficiente para essas pessoas, então de vez em quando morre um lá por conta dessa hipertermia maligna. Aí a gente tem os anabolizantes, que eu não vou falar muito, até porque eu já falei um pouco deles quando eu falei das drogas, dos hormônios sexuais. Então, são drogas lícitas, sintetizadas em laboratórios para substituir a testosterona. Eles têm efeito a nível do sistema nervoso central também, porque eles também estão lá no doping, porque eles aumentam a força, eles dão a sensação de que eu posso mais coisas, mas eles são utilizados para ganhar massa muscular, né, que o pessoal utiliza, então são os fármacos de academia, eles estão relacionados a diversas doenças cardiovasculares, ele está bastante relacionado à alteração, ele é metabolizado no fígado, então ele pode provocar alterações no fígado, inclusive câncer. Eles dão alterações músculo-esqueléticas que são indesejáveis, como ruptura de tendões e interrupção precoce do crescimento. Tá? Então, são os anabolizantes. Eu vou falar um pouquinho deles. E último grupo que a gente vai falar sobre substâncias psicoativas ou drogas de abuso são os anticolinérgicos. Elas são originalmente derivados de plantas, pode ser algumas que são sintetizadas em laboratórios, que têm a capacidade de bloquear as ações da acetilcolina, e quando você bloqueia a ação da acetilcolina, de alguma forma a dopamina ela se sobressai, e a dopamina então ela está relacionada à estimulação do sistema nervoso central, e ela está relacionada também ao aparecimento lá de alucinações e delírios. Então é isso que acontece. Bloqueia a ação da acetilcolina, aparece mais a ação da dopamina. Os efeitos psíquicos, então, são alucinações e delírios. E os efeitos somáticos, dilatação da pupila, boca seca,
aumento da frequência cardíaca, diminuição da motilidade intestinal e dificuldade de urinar, que são efeitos anticolinérgicos, tá? Basicamente, isso vocês já viram lá atrás, quando vocês viram drogas de ação do sistema nervoso autônomo, tá? Então, gente, isso era o que eu tinha para falar sobre drogas de abuso, tá? É a aula que, como eu disse, eu fiquei devendo para vocês, então tá aqui para vocês poderem estar assistindo e tá se orientando melhor. Obrigada.